A incrível revelação do Espírito Santo. 7 transformações divinas que todo crente deve descobrir. No 3º ano de Joaquim, em meio ao centro pulsante de Jerusalém, os discípulos de Jesus se recolheram em um cenáculo, afligidos pela incerteza que pairava sobre eles após a ascensão do Mestre. Com o coração afundado em dúvidas, eles esperavam a vinda prometida do Espírito Santo. A cidade fervilhava com a presença de milhares de judeus de várias nações, que vinham celebrar a festa de Pentecostes. A atmosfera estava carregada de temor e expectativa, e as promessas de Jesus ressoavam na mente deles, como um sussurro celestial. Enquanto os discípulos olhavam uns para os outros, um estrondo semelhante ao som de um vento forte repentinamente ecoou, quebrando o silêncio e trazendo uma sensação de assombro. Lânguidas chamas de fogo começaram a pousar sobre cada um deles. Ali estava a primeira transformação, a capacitação para testemunhar. O Espírito Santo, como um imenso e caloroso abraço, lhes deu o dom das línguas. Pedro, antes temeroso, agora se encheu de ousadia. Sua voz, apoiada por um poder sobrenatural, se elevou e proclamou as boas novas do Evangelho, sussurradas nas línguas maternas da multidão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Mudanças começaram a acontecer a cada instante. A segunda transformação se manifestou quando 3.000 almas quebrantadas aceitaram a mensagem de arrependimento e salvação em um único dia, experimentando um novo nascimento. A nova igreja se tornou um testemunho vivo da unidade e amor fraternal entre os crentes. A terceira transformação brotou assim, em um clima de partilha e ensinamento. Eles se reuniam diariamente, convívios que espalhavam um laço indestrutível em meio à diversidade cultural daquela época. Com o crescimento da comunidade, a diversidade logo se manifestou. O Sinédrio começou a açoitar os apóstolos, tentando silenciá-los. A quarta transformação se deu na coragem que brotou em seus corações. Diante do conselho, Pedro e João responderam valentemente, afirmando: "Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido." A ousadia deles, preenchida pelo Espírito, arrastou a multidão. Os milagres e curas se tornaram uma evidência do poder sobrenatural de Deus através dos apóstolos. A quinta transformação, um testemunho real que produzia fé. Cada cura, cada libertação confirmava que a presença do reino de Deus estava entre eles. Então, uma visão arrebatadora envolvendo a inclusão dos gentios tomou Pedro, expandindo sua visão do Evangelho. A sexta transformação aconteceu, revelando um Deus que não conhece fronteiras nem barreiras culturais. Ele compreendeu que a mensagem da salvação era para todos, rompendo os limites da tradição judaica. Por fim, amid as tempestades e incertezas, os crentes se uniram em orações fervorosas e clamores de fé, e experimentaram a sétima transformação, a renovação da esperança e perseverança. Eles entenderam que o Espírito Santo os guiava através das dificuldades e desafios, com um amor e força que só Deus pode prover. Enquanto se reuniam em devoção, o mistério do plano de Deus começava a se desdobrar, e a pergunta pairava no ar: até onde esta nova missão os levaria? O convite à história estava apenas começando.
com a nova vida pulsando entre os discípulos, a cidade de Jerusalém não seria a mesma. As ruas, antes repletas de indiferentes passantes, agora estavam tomadas por grupos de novos crentes, cheios de fervor e paixão. Eles se reuniam em torno dos apóstolos para ouvir sobre as obras do Senhor, e suas vozes ecoavam em resposta aos feitos maravilhosos que estavam testemunhando. Enquanto isso, um homem chamado Estevão se destacou entre eles. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo, e sua presença se tornava cada vez mais notável. Através de suas palavras, proclamava a verdade das Escrituras com tal poder que muitos ficavam admirados. A sexta transformação do Espírito se manifestou nele ao ponto de atrair a ira de alguns membros das sinagogas, que não podiam suportar a sabedoria que o acompanhava. Com isso, a perseguição se intensificava. Era um tempo de conflito. O Sinédrio, sentindo-se ameaçado pelo crescimento da igreja, tomou a decisão de silenciar Estevão. E assim, os apóstolos se viram diante de uma difícil escolha. Deveriam permanecer firmes na verdade que proclamavam ou ceder às ameaças e pressões do sistema religioso? O que Estevão fez a seguir foi algo que desafiava a lógica humana. Quando confrontado, ele não apenas se defendeu, mas fez um relato detalhado da história da salvação, desde Abraão, passando por Moisés e chegando até Cristo. Ele lembrou a todos que a resistência ao Espírito Santo era uma herança de seus antepassados. Seus argumentos penetraram os corações, mas para aqueles com o coração endurecido, isso apenas avivou a raiva. Ele está blasfemando, gritavam. A fúria tomou conta, e diante da multidão enfurecida, Estevão olhou para o céu, e em um momento sublime, teve uma visão, onde viu a glória de Deus e Jesus à sua direita. Ele declarou com coragem: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Atos 7:56. Este clamor provocou uma explosão de raiva. Eles taparam os ouvidos e lançaram-se contra ele como leões famintos. O clamor de Estevão ecoou em seu espírito enquanto ele era apedrejado. Senhor, não lhes imputes este pecado. Atos 7:60. Assim, por sua fé inabalável e testemunho, ele entrou na presença do Senhor. A morte de Estevão não passou despercebida. Um jovem chamado Saulo, que concordou com sua execução, tinha o coração cheio de ambição e zelo, mas desconhecia ainda o plano soberano de Deus para sua vida. Enquanto os seguidores de Cristo se dispersavam por toda a Judéia e Samaria, a pregação do Evangelho se espalhou como nunca antes. A oitava transformação estava em gestação. Deus a usaria para transformar até mesmo o mais feroz perseguidor de sua igreja em um dos maiores apóstolos da história. Assim, os seguidores de Cristo, embora dispersos, levavam consigo as sementes da pregação e da esperança. As feridas que pareciam ruínas se transformariam em um jardim frutífero. O mistério do plano de Deus apresentava-se. A pergunta se erguia entre eles: quem seria o próximo a ser tocado pela graça capacitadora do Espírito e qual transformação divina estava por vir? Nova audácia, nova vida e uma obra gloriosa aguardavam aqueles que ousassem seguir. O verdadeiro propósito estava apenas começando a se desenrolar. A dispersão dos crentes após a morte de Estevão foi um divisor de águas para a igreja primitiva. Agora, sem a proteção dos apóstolos, muitos deles se viam obrigados a abandonar Jerusalém e seguir para terras desconhecidas. Mas a presença do Espírito Santo ainda guiava cada passo. Haviam deixado a cidade, mas não o Evangelho. Filipos, uma cidade da Samaria, foi um dos primeiros destinos. Ali, um homem chamado Filipe, um dos diáconos escolhidos, começou a pregar com poder. Com sua mensagem, as multidões se reuniam e muitos creram em Cristo. As palavras dele, cheias do Espírito, operavam sinais e maravilhas.
espíritos imundos saíam com gritos, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A cidade experimentou uma alegria sem precedentes, mas nas sombras havia um som diferente. Um homem conhecido como Simão, que anteriormente havia encantado a cidade com suas artes mágicas, viu-se ameaçado. A fragilidade de seu poder se tornava evidente à medida que a verdadeira autoridade de Deus se estabelecia através de Filipe. Quando o Evangelho começou a ressoar e a verdadeira luz iluminava os corações, Simão percebeu sua influência diminuindo. Então veio Pedro, acompanhado de João, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ao saber da obra poderosa que Filipe realizava. Eles vieram para impor as mãos sobre os novos crentes, a fim de que recebessem o Espírito Santo. Quando Simão viu que, através da imposição das mãos dos apóstolos, se concedia o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: concedei-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Atos 8:19. Pedro, cheio de indignação e zelo, respondeu com firmeza: para contigo não há parte nem sorte, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, desta tua maldade e ora a Deus, se porventura te será perdoado o pensamento do teu coração. Atos 8:21-22. A sinceridade do aviso de Pedro ecoou na mente de Simão, mas também deixou no ar uma questão fundamental sobre o poder e a pureza espiritual. Que transformação o Senhor pretendia realizar no coração de Simão? Enquanto Filipe continuava sua missão, um novo encontro estava prestes a acontecer. O Espírito Santo instruiu-o a se aproximar de uma carruagem que se dirigia a Gaza. A cena revelava um eunuco etíope, um homem de alta posição que, vindo a Jerusalém, agora retornava meditando em Isaías. Filipe, obedecendo à voz divina, se aproximou e perguntou: entendes o que lês? O eunuco respondeu com sinceridade: e como poderei entender se alguém não me guiar? Atos 8:30-31. Assim, ocorreu um encontro sobrenatural. Filipe subiu na carruagem e começou a expor as escrituras que o etíope lia, revelando como tudo apontava para Cristo. O coração do eunuco foi tocado, e logo ele professou a fé em Jesus. Quando avistaram água, perguntou-se: o que impede que eu seja batizado? Após Filipe explicar a importância da fé, eles desceram à água, e ali mesmo o eunuco foi batizado. Mas mal sabiam eles que esta era apenas uma das muitas transformações que ocorreriam. O propósito de Deus estava se revelando em diversas esferas. A jornada do Evangelho estava longe de terminar. Muito mais estava por vir, conectando cada vida a uma rede divina que estendia os limites do mundo naquele tempo. O plano soberano de Deus começava a se mostrar não apenas como uma sequência de eventos, mas como um testemunho da sua imensa graça, levando até mesmo os mais improváveis a se tornarem portadores de sua palavra. A pergunta pairava no ar: quem mais seria chamado nesta extraordinária obra do Espírito Santo, e como o Senhor utilizaria até mesmo os mais improváveis para glorificar seu nome por meio da salvação? Com a luz do dia a aquecer a terra, Filipe parecia ter encontrado um propósito ímpar no seu ministério. O eunuco etíope desaparecera no horizonte, mas a repercussão de sua conversão ecoava nas ruas vagas de Gaza, onde a palavra de Deus começava a ganhar ainda mais força. Filipe, porém, também sentiu o toque da mão do Senhor em sua vida, ao ser levado pelo Espírito a uma nova missão. Não muito longe dali, não era apenas a alegria da salvação que dominava os corações. Uma escuridão se aproximava. Os ventos sopravam com uma severidade inexplicável e, em meio a tempestades espirituais, as raízes de maldade que Simão cultivara não estavam prontas para se render. Ele se tornara um homem atormentado por suas próprias ambições, desejando o poder que não poderia possuir. Enquanto Filipe empreendia sua jornada rumo à cidade de Azoto, o Espírito Santo dirigia cada passo.
Ele não sabia que estava se aproximando de um momento que mudaria ainda mais sua vida e a história da igreja primitiva. Foi então que o Espírito disse: diga a um homem a quem encontrarás no caminho que eu sou o caminho. Interpelado por essa direção divina, Filipe obedeceu sem hesitar. Uma nova cena surgia à sua frente. Ali, em um lugar desolado, ele encontrou um homem sentado sob uma sombra escassa, em profundo silêncio, com seu rosto coberto de tristeza. Era um homem que havia experimentado a dor e o desespero por causa das situações que presenciara. Filipe aproximou-se e o homem, que não era mais do que um gentil, olhou para Filipe com olhos expressivos, como se estivesse esperando uma resposta. Filipe fez-lhe a pergunta: o que te aflige? O homem, com uma voz trêmula, revelou a um diácono, agora glorioso, a vulnerabilidade de sua busca. Estou buscando a verdade, mas o mundo me diz para buscar o que é ordinário. Como posso saber o que é verdadeiro? Este era um eco de muitas almas que vagavam perdidas. Filipe, então, lembrou-se das palavras de Jesus, que disseram que a verdade os libertaria. A verdade é Cristo, ele exclamou. Com cada palavra que proferia, a clareza do Evangelho se desdobrava, revelando a majestade do amor de Deus, sem limites, para aqueles que se consideravam esquecidos. O homem considerou a declaração que Filipe fez, e ao ouvir as boas novas, sua dor começou a se transformar em esperança. Nas conversas que se seguiram, um milagre de conversão estava se formando sob os olhos de Filipe e do Espírito que o guiava. À medida que os dois se sentavam, cada um começava a testemunhar a transformação que estava se desenrolando. Mas nas sombras, Simão observava e, consumido pela cobiça, decidia que não havia chegado ao fim da batalha. Ele sabia que seu poder e seu encanto precisavam retornar de alguma forma. Assim, sob o véu da escuridão, ele se preparava para confrontar a obra de Filipe, agora assistindo este novo embaixador da verdade. A transformação do gentil havia começado, mas a batalha espiritual também se intensificava. Simão não estava apenas em busca de poder, ele estava determinado a impedir que o evangelho progredisse. Uma turbulência se formava nas profundezas da terra, e enquanto Filipe orava pelo novo convertido, uma semente de dúvida brotava no coração de Simão. De repente, houve um vento forte e um terror sobrenatural fez tremer a atmosfera. Era um sinal claro de que o céu e o inferno estavam em guerra. O plano soberano de Deus começava a se manifestar, não apenas em salvar almas, mas em confrontar as forças ocultas que se opõem ao seu nome. Quem triunfaria nessa batalha espiritual? Estava na hora de testemunhar a vitória de Deus, mas o resultado da luta permaneceria um mistério até que o desfecho se revelasse plenamente. No dia seguinte, Filipe e o novo convertido, que agora se chamava Marcos, iniciaram sua jornada em direção à cidade de Azoto. A luz da manhã se filtrava por entre as folhas das árvores e a brisa suave trazia um cheiro fresco de esperança. Filipe lembrava-se das palavras de Jesus: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. Ele via essa promessa se cumprindo não só em sua vida, mas agora também na de Marcos. Enquanto andavam pelo caminho, Filipe percebeu que um grupo de pessoas se aglomerava em redor de uma figura que falava com fervor. Era Simão, o mágico, agora envolto em um halo de engano e manipulação. Ele falava sobre poder e salvação, mas seu discurso estava infiltrado de mentiras sedutoras. Venham todos! O poder que eu ofereço é maior que qualquer doutrina de homens, Simão proclamava, seu olhar repleto de ambição ardendo. As palavras dele reverberavam na mente dos que buscavam, não a verdade, mas uma solução rápida para suas aflições. Filipe sentiu um abalo em seu espírito, um alerta do Senhor.
É tempo de agir, ponderou, e dirigiu-se com determinação para a pequena multidão. Ele sabia que, ao confrontar Simão, não era apenas uma batalha contra um homem, mas contra a própria escuridão que tentava devorar a luz do Evangelho. Chegando ao local, Filipe colocou suas mãos sobre os ombros de Marcos e disse: "Aguarde-me aqui. É meu dever declarar a verdade." Quando se aproximou de Simão, Filipe se preparou para uma confrontação. "Simão, suas palavras podem soar como música aos ouvidos, mas a verdade não é negociável. O poder de Deus não se vende, nem se compra. É um dom gratuito para todos que creem." A multidão silenciou-se, e o ar parecendo vibrar com a tensão que crescia entre eles. Simão, sentindo-se desafiado, lançou um olhar fulminante a Filipe. "Você se atreve a me confrontar? Eu tenho poderes que você não conhecerá." Ele tentou invocar seus encantamentos, mas os sons se tornaram ecos vazios ao redor. A presença do Espírito Santo era palpável, e os demônios que Simão tinha alimentado tremiam sob o olhar da verdadeira autoridade. No entanto, Filipe não se deixou intimidar. Ele levantou a voz em oração, invocando o nome de Jesus, e declarou: "Se o Senhor é por nós, quem poderá contra nós?" Uma onda de paz desceu sobre o local. Exatamente quando Simão começava a perceber que sua ilusão de poder estava desmoronando diante da verdade do Evangelho. A multidão, antes enredada pela mágica do homem, começou a se agitar. Havia um murmúrio crescente entre eles, à medida que o Espírito Santo começava a tocar seus corações. Filipe olhou em volta e viu os olhares de dúvida e esperança se entrelaçarem. Um por um, começavam a perceber a verdadeira luz que brilhou em meio à obscuridade. Simão, agora em desespero, voltou-se para Filipe e disse: "O que você fez? Eu sei que você tem algo que eu não posso ter. Me ensine a fazer o que você fez." A incredulidade dominava sua voz, enquanto uma sombra de compreensão cruzava seu rosto. Mas Filipe, com compaixão, respondeu: "O que você almeja não pode ser ganho, mas sim recebido com um coração quebrantado." Naquele momento, um eco de esperança se formou entre os presentes. Como registrada nas Escrituras, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Atos 19:20. Marcos estava ao lado de Filipe, observando o combate espiritual, enquanto um novo fervor de fé começava a brotar nas almas captivas. Mas no profundo de seu ser, Filipe sentiu que essa batalha não havia chegado ao fim. Havia uma determinação em Simão que não deveria ser ignorada. E, enquanto o dia se desenrolava, sob a luz vibrante da graça, Filipe percebeu que o plano soberano de Deus estava prestes a revelar-se de uma forma ainda mais poderosa. "Prepare-se", Filipe sussurrou a Marcos. "O testemunho do Senhor se espalhou, mas uma tempestade maior pode estar se formando nas sombras. O verdadeiro desafio está por vir. A obra de Deus será claramente manifestada e, pelo que Ele está prestes a fazer, muitos ainda serão transformados." E assim, o eco da esperança continuou em ressonância na cidade, onde o plano do Altíssimo estava cada vez mais próximo de se revelar. Enquanto Filipe e Marcos deixavam a multidão, um silêncio expectante pairava no ar, como se a própria criação habitasse a expectativa do que estava por vir. Os dois homens seguiram seu caminho, mas a inquietude em Filipe não o abandonava. Ele sabia que a luta entre a luz e as trevas havia apenas começado e que as repercussões do confronto com Simão ecoariam por muito tempo. Caminhando por entre os campos dourados da colheita, Filipe se voltou para Marcos. A batalha não é apenas contra Simão, mas contra o espírito que o controla. O engano e a ambição são as armas mais sutis de Satanás. A realidade da dimensão espiritual sutilmente pairava ao redor deles, enquanto o Senhor os guiava. Naquele momento, uma mulher aproximou-se deles. Seu olhar estava cheio de angústia e desespero. "Por favor", ela implorou, "me ajudem.
Estou atormentada por espíritos malignos e não consigo encontrar paz. Filipe imediatamente sentiu a urgência de intervir. Com compaixão em seu coração, ele viu a tarefa do Senhor se desdobrando diante dele. Creia no Senhor Jesus, disse Filipe com firmeza. E neste momento, clamo pela libertação em nome dele. Com essas palavras, ele pôs as mãos sobre a mulher e orou fervorosamente, invocando a presença do Espírito Santo. As trevas que a oprimiam começaram a se agitar violentamente, enquanto os gritos da mulher ecoavam pelo campo. Marcos observava com olhos arregalados, o coração acelerando à medida que a batalha espiritual se intensificava. O próprio ambiente parecia tremer, como se a luta entre o divino e o maligno estivesse desvelando a majestade da glória de Deus. Filipe permaneceu firme, suas palavras carregadas de autoridade, e clamou: Saia dela, espírito imundo! Você não tem poder sobre esta filha do Altíssimo! Com um grito final, as trevas se dissiparam e a mulher caiu por terra, agora livre. As lágrimas de alívio escorriam de seu rosto, enquanto ela respirava a nova liberdade que lhe fora concedida. Eu sou liberta! Ela exclamou, formando um novo hino de adoração ao Senhor. A transformação estava visível, e o entusiasmo na voz dela era a prova do poder do Emanuel que habita entre os homens. Em meio à celebração, e enquanto ainda reverberava o eco de louvor, Filipe viu Simão se aproximar novamente, com um semblante sombrio. O que você fez? Exigiu Simão, sua voz baixa, enquanto a ira e a ambição estavam em conflito dentro dele. Eu posso desencadear essa força também. Filipe, ciente de que Simão ainda estava preso a seus enganos, olhou diretamente em seus olhos e disse: O verdadeiro poder vem do Senhor. Não pode ser manipulado como suas ilusões. Simão hesitou, seu coração lutando entre a verdade que Filipe declarou e o desejo que o aprisionava. As palavras de Filipe ressoaram com um peso que parecia capaz de romper as correntes que o prendiam. Mas a resistência do enfeitiçado era grande. Escute, Simão, continuou Filipe. Se você se voltar e se arrepender, a graça do Senhor é suficiente até mesmo para você. Com esse chamado à transformação, a direção da conversa mudou, e a possibilidade da redenção se acendeu como uma luz no coração de Simão, ainda que envolta em trevas. Enquanto a verdade de Deus se manifestava em cada palavra, Filipe notou que uma multidão havia se formado novamente ao redor deles, agora mais receptiva, com corações abertos a acolher o que Deus estava fazendo. A palavra do Senhor crescia e prevalecia, pensou Filipe, recordando as Escrituras. Os tipos e sombras da antiga aliança começavam a se cumprirem, e a expectativa pelo plano soberano de Deus envolvia a todos. Filipe olhou para Marcos, a expectativa em seus olhos refletindo fervor e ousadia. Ele sabia que a jornada deles estava apenas começando e que o céu estava atento ao desenrolar do plano divino. Vamos avançar, Marcos, disse Filipe com confiança renovada. A libertação e transformação que vimos se revelar hoje são apenas o começo. Mas em seu espírito, algo profundamente misterioso se preparava para acontecer. O Espírito de Deus estava prestes a revelar não apenas a salvação ao mundo, mas também uma verdade poderosa que desafiaria até mesmo as próprias fundações de sua fé. Prepare-se, Filipe sussurrou, porque o Senhor está prestes a fazer um novo e incrível movimento, e você será um testemunho vivo disso. E assim, com fervor e esperança, eles continuaram sua missão, caminhando para um destino glorioso que apenas Deus poderia orquestrar. Enquanto Filipe e Marcos prosseguiam sua jornada pelo campo, a luz do sol já começava a se pôr, tingindo o céu com paletas de laranja e roxo. O ar estava impregnado de uma expectativa elétrica, e Filipe sentiu, mais uma vez, que o Senhor estava prestes a fazer algo grandioso,
Marcos, disse ele de repente, sua voz cheia de emoção. O que estaremos testemunhando daqui em diante será uma revelação que transformará vidas e corações. As palavras estavam apenas começando a se assentar nas mentes dos que os acompanhavam, quando uma figura, de aparência angustiada, emergiu das sombras. Era um homem, desgastado pelas suas lutas, com cicatrizes visíveis, tanto físicas quanto espirituais. Ele se lançou aos pés de Filipe. Por favor, eu sou um homem perdido. Nem eu mesmo sei quantas vezes me perdi tentando encontrar a verdade. Preciso ouvir a mensagem que dá vida. Filipe olhou para ele, e uma compaixão profunda inundou seu coração. Levante-se e creia no Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade e a luz, a única saída para a escuridão que o abraça. Com isso, ele estendeu a mão ao homem, e esse ato simples desencadeou uma onda de poder que se manifestou em sua presença, cercando-o como um manto sagrado. Sem aviso, o homem começou a chorar, as lágrimas brotando como um rio de dor acumulada, e Filipe percebeu a luta interna que ele enfrentava. Em um súbito rompante, ele começou a gritar: "Saia de mim, espíritos imundos, deixem-me em paz." A atmosfera pesou em torno deles, e Marcos se preparou para o que estava por vir. Filipe, por sua vez, sentiu a urgência do momento. Em nome de Jesus, eu ordeno que toda a opressão se retire deste homem. Que a luz do Senhor brilhe em sua vida. O grito de autoridade reverberou por todo o lugar, enquanto a multidão cedia espaço, temerosa e maravilhada. E com um som semelhante a um trovão, algo escuro e opressivo foi expelido do homem, como se as trevas estivessem sendo jogadas para fora, e então um profundo silêncio tomou conta do ar. A expressão do homem mudou de desespero para um semblante de paz, enquanto ele caía aos pés de Filipe, agora livre. "Sou livre! Louvado seja o Senhor!" ele proclamou, sua voz ecoando com a verdade recém-descoberta. A multidão irrompeu em aplausos e a alegria se espalhou como fogo por um campo seco. Mas mesmo enquanto a celebração começava, Filipe sentiu uma mudança no ambiente à sua volta. As trevas não estavam satisfeitas com aquela derrota. Ele olhou em volta e viu, entre a multidão, a figura conhecida de Simão. Agora, com um semblante ainda mais sombrio, os olhos dele pareciam centelhar de uma ira renovada. "Você não sabe com quem está lidando, Filipe?" Simão rosnou, as palavras saindo como espinhos. "Esta força que está se manifestando não para aqui. Você acha que pode interromper o que está acontecendo?" Uma tensão palpável crescentemente envolvia a cena, como se o céu estivesse a ponto de abrir-se. Filipe tomou uma respiração profunda, sentindo a presença do Espírito Santo. "Simão, não é tarde demais para você. O mesmo poder que libertou este homem pode fazer o mesmo por você. Apenas creia." Os corações dos presentes começaram a vibrar com expectativa, e a promessa de transformação pairava no ar, embora uma tempestade se acumulasse no espírito de Simão. Então, um acontecimento inesperado ocorreu. Uma luz esplendorosa desceu sobre o homem libertado, e uma voz ressoou como o trompete do Senhor. "Eis que vos dou um novo coração, e porei um novo espírito dentro de vós." Ezequiel 36, 26. A multidão ficou em silêncio, seus olhos arregalados diante da gloriosa revelação. Mas, como se presenciassem um confronto entre duas dimensões, eles perceberam que a batalha estava longe de terminar. Filipe virou-se para Simão, determinado. "Estão aqui a libertação e a transformação por meio do Senhor. Ousamos ao clamar a sua verdade, mas seu coração se fechou à luz." O olhar sombrio de Simão se frustrou ao perceber que a luz estava começando a penetrar nas profundas trevas de sua alma. Naquele momento, uma escolha se apresentava diante dele, e a multidão respirou coletivamente, pois sabiam que se aproximavam da revelação final
do plano soberano de Deus. Simão, a hora da verdade chegou, Filipe disse, seus olhos firmes. Lute contra a correnteza de suas ambições e permita que Cristo transforme sua vida. E assim, a tensão da cena aumentou, enquanto o confronto entre luz e trevas continuava. A pergunta pairava no ar. Simão se renderia à luz ou se afundaria ainda mais nas trevas? A resposta que ele escolheria poderia mudar o curso do reino de Deus. A palavra de Deus prometia e o tempo da revelação se aproximava, mas a batalha espiritual ainda estava em andamento, com desdobramentos que reverberariam por toda a eternidade. A tensão no ar parecia elétrica, como se as próprias forças da natureza aguardassem a decisão de Simão. Seus olhos, agora turvos, se fixaram em Filipe, e a multidão ao redor parecia prender a respiração, cientes de que testemunhavam algo além do comum. O homem libertado, ainda em lágrimas, olhava para Simão com empatia, sabendo que sua própria transformação era o testemunho do que Deus podia fazer. Simão, Filipe insistiu, sua voz firme como rocha. O que você escolher hoje ecoará por toda a eternidade. A luz que brilha sobre sua vida é a mesma que costuma acabar com toda a escuridão. Mas o homem, em meio à sua luta interna, começou a sacudir a cabeça, os lábios tremendo enquanto tentava encontrar palavras. Eu não posso. Simão começou, cada sílaba pronunciada cheia de dor. O poder que você fala é alienígena para minha natureza. Estou preso a forças que não posso controlar. As sombras em seu rosto começaram a se agitar, como se as trevas ao seu redor ecoassem suas palavras. Marcos, observando a cena com ansiedade, sentiu seu coração emergir em oração. Senhor, murmura em seu espírito, que a verdade se revele neste momento crítico. Deixe que Simões se convertam em Filipes e que a luz do teu amor prevaleça. Em meio à crescente pressão, Filipe pôs a mão no ombro de Simão. Não temais, Simão, pois o Senhor possui o poder para transformar corações. Àquele que crê, tudo é possível. Assim que essas palavras saíram de sua boca, a própria atmosfera parecia mudar, e alguns dos presentes começaram a clamar em adoração. A luz que havia brilhado sobre o homem liberto agora começava a rodear Simão como um halo, como se a luz estivesse atraindo mais luz. Simão, em sua confusão, lutava para entender. Mas e se eu me perder novamente? E se a escuridão voltar para mim em maior medida? Era um clamor de desespero, um eco da dúvida que muitos já haviam sentido antes de encontrarem o verdadeiro amor de Deus. Filipe não hesitou. As promessas do Senhor são verdadeiras e fiéis. Ele não te abandonará e sua misericórdia se renova a cada manhã. Basta que você clame, Senhor, ajuda-me em minha incredulidade. E assim, ele repetiu essas palavras. Da mesma forma como a multidão ao redor deles foi encorajada a se unir em invocação. Então algo extraordinário aconteceu. O próprio céu parecia se abrir, e uma torrente de luz desceu sobre Simão, banhando-o como as águas do rio, que purificam a terra sedenta. Uma onda de poder divino começou a fluir, como uma correnteza forte, lavando suas dúvidas e medos. Estou aqui, gritou Simão, enquanto os contornos da sua alma lutavam contra a radical mudança que se anunciava. Se tu és a verdade, revela-me o caminho. Naquele instante, uma nova, poderosa voz ecoou do céu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E como que por um toque sobrenatural, Simão se desfez das correntes de sua própria criação. Um choro profundo de libertação emergiu de seu ser, enquanto suas lágrimas se tornaram de alegria e redenção. A multidão, agora em uníssono, exaltava ao Senhor. Hosana, louvado seja o nome do Senhor. A canção ecoou, ressoando como um hino de vitória. A transformação de Simão ganhava vida, e Filipe sentiu a presença do Espírito Santo inundar o lugar. Entretanto, uma sombra ainda permanecia.
Do fundo da multidão, uma força obscura e poderosa observava. Uma voz familiar, vinda da escuridão, rugiu. Este é apenas o começo. Eu não desistirei de Simão. Ele me pertence. Filipe, percebendo a ameaça que ainda persistia, levantou a mão. O plano do Senhor é perfeito, pois quem crê nele nunca será envergonhado. A luta espiritual se intensificava e cada palavra de Filipe tornava-se uma espada afiada contra as trevas que desejavam ressurgir. Ao lado de Simão, Filipe sabia que a batalha ainda não acabara e a escolha final estava próxima. A palavra ainda não tinha sido dita. A luz que havia surgido agora enfrentava as sombras que ainda ameaçavam retomar o controle. Qual seria a escolha de Simão ao se deparar com a promessa de uma nova vida em Cristo? O desfecho ainda estava por vir, e o desígnio de Deus iria se revelar cheio de glória e louvor. Simão, com o coração palpitante e a mente em tumulto, sentiu a batalha dentro de si intensificar. A luz que o cercava, promissora e cheia de vida, parecia convidá-lo a dar um passo à frente, mas o eco da voz familiar das trevas ainda ressoava em seus ouvidos. Eu não pertenço a esta luz, pensou consigo mesmo, um temor crescente invadindo sua alma. Enquanto a multidão clamava, Filipe permaneceu ao seu lado, inabalável e cheio de fé. Simão, a escuridão não pode extinguir a luz, exclamou, gesticulando com fervor. Seu passado não define seu futuro. O Senhor já venceu a morte e todo o poder das trevas. Ele te chama pelo nome e deseja que você ande em liberdade. As palavras de Filipe penetraram no coração de Simão, como flechas de esperança. Seu olhar se fixou nos rostos da multidão, refletindo amor e fé, e então se voltou para Filipe. Mas como posso ter certeza de que não serei arrastado de volta ao abismo? Olhe para você mesmo, Simão, Filipe disse, seu olhar fixo e cheio de compaixão. Você foi feito novo. Em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele abriu as Escrituras para Simão, e a passagem em 2 Coríntios 5,17 brilhou como uma luz, preenchendo-o com uma esperança que ele não conhecia. Simão, sentindo a pressão do céu e da terra sobre ele, ergueu suas mãos rendidamente. Senhor, se tu és a verdade e a vida, então eu te entrego meu passado, minhas correntes e meu medo. Ajuda-me crendo que em ti existe redenção. Nesse instante, uma onda de poder irrompeu sobre ele. A luz se intensificou, como um sol nascente após uma noite de trevas. A luta que havia em seu íntimo se dissolveu, e ao seu redor, a multidão começou a glorificar a Deus como se um novo hino estivesse nascendo. Aleluia! Alegria ao Senhor! Ecoou em um clamor que atravessou o céu. Mas a sombra não havia desaparecido. Uma voz retumbante ressoou mais forte do que antes. Você é fraco, Simão. Você falhará novamente. Eu não te deixarei em paz. As palavras podiam ser sentidas na carne, como um frio cortante se infiltrando entre os membros. Filipe, reconhecendo a persistência do adversário, alçou sua voz ainda mais altaneira. Ninguém poupa suas promessas para aqueles que nele confiam. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Isaías 41:10. Vamos, Simão, declare a vitória. Simão, com o coração ardendo, uniu-se a Filipe. Eu sou livre, não sou mais prisioneiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele sentiu um poder como nunca antes ter experimentado fluindo através de seu ser. As trevas, agora confrontadas pela luz da verdade, começaram a recuar. Os presentes começaram a chorar e sorrir, inundados pela alegria da transformação divina que ocorria ali. Mas a voz nas trevas ainda rugia, lançando acusações, buscando qualquer brecha na fé de Simão. A luta não se limitava ao que ele sentia, mas expandia-se por todo o ambiente espiritual. Esta batalha será vencida,
disse Filipe de forma decidida, observando o poder da dúvida que envolvia Simão. As promessas de Deus são como âncoras da alma. Permita que a verdade penetre no seu coração e renove sua mente. Assim como no livro de Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, algo extraordinário aconteceu. O céu inteiro pareceu se alinhar com a proclamação de fé de Simão. Uma onda de luz gloriosa trouxe um novo vigor à sua alma, como se um manto de poder celestial o envolvesse. Os demônios que espreitavam atrás da multidão começaram a tremer, incapazes de suportar a pura e radiante presença de Deus. Enquanto o Espírito Santo movia-se com grande poder naquele lugar sagrado, Filipe viu que as trevas pareciam finalmente ceder. Contudo, uma nova pergunta latejava no coração de Simão. O que virá a seguir? Como posso ser mantido nesta luz? Com um brilho nos olhos e uma certeza renovada, Filipe olhou nos olhos de Simão e declarou: Prepare-se, pois o Senhor tem mais para você. A verdadeira jornada apenas começou, e muitos serão impactados através de sua vida transformada. A glória de Deus não é apenas para você, é para ser refletida ao mundo. O desígnio dele será revelado em grande esplendor. E naquele momento, uma nova onda de reverência e expectativa pairou no ar, como um prenúncio do que estava por vir. A jornada de fé de Simão se tornara um elo de uma história muito maior. E enquanto o céu se abria novamente, todos estavam prestes a testemunhar a extraordinária continuação do plano soberano de Deus. Na luz tênue do amanhecer, um novo dia começava a despontar sobre a terra, trazendo consigo promessas de um futuro cheio de esperança. Simão, agora livre, sentia os efeitos da transformação reverberarem em cada célula do seu ser. Ele havia experimentado a libertação, mas sentia que sua jornada ainda estava apenas no início. Filipe, ao seu lado, parecia perceber a luta interna de Simão, sua mente repleta de perguntas e anseios. Enquanto caminhavam, a agitação no coração de Simão se intensificava. O que faremos agora, Filipe? Como posso ajudar outros a encontrarem essa mesma liberdade? Sua voz estava repleta de um desejo ardente, um desejo que apenas Deus poderia ter infligido em sua alma. Filipe sorriu, observando o fervor de Simão. O Senhor já te preparou para isso. Testemunhe. Compartilhe o que ele fez em sua vida. Cada história é um testemunho do poder de Deus. A declaração de Filipe ecoou em Simão, que passou a sentir importância em sua nova identidade em Cristo. Enquanto eles avançavam pela estrada, a multidão começou a se aglomerar novamente. Os ensinamentos e a obra poderosa que Filipe havia realizado fervilhavam nas conversas ao redor. As pessoas já conheciam Simão, o mágico, que agora se tornara Simão, o fiel discípulo. O contraste aguçava a curiosidade e a esperança. Ele sentia que todos os olhos estavam sobre ele, esperando por algo grandioso. Mas não muito longe dali, outro personagem se aproximava que mudaria o curso de seus destinos. Saulo, o perseguidor, sentia um fervor ardente em seu coração. Ele havia ouvido falar sobre o crescimento contínuo da igreja e uma ferocidade ainda maior surgiu dentro dele. Era um homem obcecado pela tentativa de silenciar o que considerava uma heresia. Enquanto caminhava, ele refletia sobre sua missão, como um soldado em combate, determinado a eliminar tudo que se opusesse à tradição que defendia. Naquela cidade, Filipe e Simão se preparavam para compartilhar a mensagem do Evangelho. Prepare-se, Simão, Filipe instruiu, percebendo a ansiedade nas feições do novo crente. Não deixemos que o medo nos impeça de falar sobre a graça que recebemos. O amor de Deus deve ser proclamado. Simão acenou com a cabeça, a determinação crescendo em seu coração. Desde a sua conversão, ele percebeu que era como uma libélula emergindo da água, cheia de vida e gratidão,
e ansiosa para voar. Mas a realidade da oposição logo se fez evidente. Quando a luz se intensifica, as trevas não tardam a se manifestar. Ao longe, Saulo se aproximou, seus passos pesados e sua presença autoritária dominando o ambiente. Ele começou a discursar diante da multidão, sua voz carregada de indignação. Este Jesus que pregam não é o verdadeiro Messias. A verdade está em nossa herança. Abandonem esses ensinamentos, pois são a queda da verdadeira fé. As palavras de Saulo cortavam o ar como uma espada afiada, e muitos na multidão foram tomados pela dúvida. O espírito do medo parecia novamente desejar infiltrar-se nas mentes dos que se reuniam. Filipe, percebendo a apreensão das pessoas, gritou: Saulo, ouça! A verdade está em Cristo. O poder da fé que nós proclamamos pode libertar até os mais perdidos. Simão, ao lado de Filipe, lembrou-se da sua própria luta e decidiu sair em defesa da verdade. Saulo, não pode haver outro caminho. Este Jesus me salvou e transformou minha vida. O amor dele é maior que qualquer ambição de poder. Enquanto Filipe e Simão se uniam, a tensão na atmosfera crescia, como se as forças do céu e do inferno estivessem se preparando para o embate final. Saulo, percebendo que a multidão começava a hesitar, respondeu com mais veemência: Vocês são enganados. A empreitada deste novo caminho só trará ruína. A multidão dividiu-se entre aqueles que desfizeram de sua fé em Cristo e aqueles que começaram a buscar a luz da verdade. Filipe, com olhos fixos em Saulo, sentiu o poder de uma batalha espiritual intensa se desenrolar diante dele. Saulo, ele exclamou, não se deixe levar pela escuridão. O próprio Jesus lhe mostrará o verdadeiro caminho. A luta que você trava não é contra nós, mas contra a verdade que pode redimir sua alma. Nesse momento, um profundo silêncio caiu sobre o lugar, enquanto o brilho da luz se intensificava. Com as palavras de Filipe, os corações de alguns começaram a se abrir em busca da realidade que transcende toda ambição. A tensão no ar pareceu sugar a esperança, e a luta estava longe de ser resolvida. Enquanto isso, a voz da oposição, como um profundo eco, ressoou. Simão, você não declara que está livre? Como pode você, um traidor da lei, agora se levantar contra aqueles que são fiéis à verdadeira tradição? Simão sentiu sua fé balançar, mas não se deixaria abalar por aquele desafio. Eu era um homem preso, mas agora sou novo. E se Deus pode me transformar, Ele pode fazer o mesmo com qualquer um. Até você, Saulo! Neste ponto, a atmosfera se tornara elétrica. As palavras de esperança de Simão, repletas de amor e fé, começaram a penetrar nos corações como uma flecha de luz. Todos estavam prestes a testemunhar um desdobramento que mudaria o caminho da igreja para sempre. E assim, enquanto a multidão e o céu aguardavam ansiosamente a resposta de Saulo, a pergunta pairava no ar. Permitiria ele que a luz penetrasse em suas trevas? O plano soberano de Deus estava em movimento e a revelação de sua glória se aproximava, prometendo ainda mais transformações que uniriam o que parecia estar separado. Era o momento de decisão, e o futuro da fé estava a uma respiração de distância.